boa tarde, sejam bem-vindos ao Histórias de Mãe. Vem cá, tem coisa mais fofa do que bebê fazendo natação? Pois é, mas além dessa fofura toda, praticar esse esporte traz inúmeros benefícios à saúde do bebê. Uma pesquisa feita lá na Noruega constatou que a criança que pratica natação tem um melhor equilíbrio e também desenvolvimento motor. Então, gente, eu tô aqui com a tia Naíla, eu chamo de tia Naíla porque foi com ela que eu aprendi a nadar, né? Lembra, né, tia Naíla, quando eu vim do Rio pra cá? Que a gente foi morar num prédio que tinha piscina e a mãe falou, meu Deus, não quero que ela morra afogada. Então a primeira determinação foi, vamos colocar Dani na natação. Tem tempo, hein, Dani? Tem muito tempo, não vamos falar não. Mas aqui, as mães procuram a natação aqui por conta da segurança? Qual é a demanda? Tem sempre esses dois pontos, né? Segurança e saúde. É um equilíbrio de procura pelos dois. Mas o que eu acho mais importante é você saber que tanto um quanto o outro, a procura pela saúde e a procura pela segurança, vão culminar numa coisa que é muito mais importante do que tudo isso, que é a autoestima da criança. Uma criança que sabe nadar, ela tem uma segurança e uma capacidade de transferir esse aprendizado para outras situações na vida que são muito importantes. Porque é um novo meio, é como aprender a ler, né? É como aprender a ler, abre um horizonte, abre outra coisa. Então, essa autoestima que a criança tem quando ela domina o meio aquático, isso leva até do inconsciente dela para todas as dificuldades que ela vai ter na vida, né? Então, mostrando que não é só bom para o físico, mas para a mente, para o comportamento. Né? Já vem lá de trás. Inclusive, os gregos já falavam isso, né? Que um ser educado é um ser que sabe ler, escrever e nadar. Tudo bem que eles moravam numa ilha, mas a gente traz isso para a piscina. E é bom a criança começar desde cedo a natação? O ideal é que você espere o cordão umbilical cair e hoje em dia tem os baldes de silicone, né? Sim. E já começa a deixar a criança imersa na água o mais cedo possível, porque isso dá uma possibilidade de trabalho psicomotor muito grande. O próprio balde deixa a criança mexer, né? E ela vai conseguindo ter essa ligação psicomotora desde bem pequena. Agora, uma piscina coletiva, onde entrem mais pessoas, é importante que o pediatra libere isso, que é normalmente em torno dos 4 ou 6 meses. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é recomendável que as crianças comecem a nadar a partir dos 6 meses. Nessa idade, o ouvido fica desenvolvido o suficiente para dificultar a entrada de água e evitar infecções. Além disso, o bebê estará imunizado contra algumas doenças. Mas, é claro, é sempre bom conversar com o seu pediatra antes. A natação em si é excelente. Ela ensina a criança a se proteger numa piscina, né? Ela trabalha os músculos respiratórios, mas tem que se avaliar se específicas características daquela criança podem não se adaptar à água com cloro ou ao exercício, aquele tipo de exercício. Precisa escolher um outro tipo de exercício. Né? A criança que faz otite de repetição, otite média de repetição. Então, ela precisa manter o ouvidinho seco para não repetir a otite de repetição, otite externa, né? Então, tem que sempre conversar com o pediatra. Às vezes, passa um período sem fazer aquele exercício e depois volta a fazer. Eu estava vendo, minha primeira vez que eu vim ver aula de criança, bebê assusta, né? Assusta, né? Por que a gente fica com essa aflição toda? Porque os pais, né? O bebê, ele já nasce com certos instintos de sobrevivência da raça humana, né? Nós passamos milhões de anos de evolução e uma das nossas situações de perigo era a água. Então a gente aprendeu durante essa evolução, nosso organismo aprendeu a se defender. Esses instintos de sobrevivência é o que eu uso aqui para trabalhar com as crianças. Na verdade, o bebê já sabe tudo o que eu vou fazer. Eu estou só ensinando aos pais a não estragarem o que a natureza levou séculos, milhões de anos para fazer. O primeiro e grande instinto é o de fechamento da glote. A criança, quando é estimulada ou por um borrifo de água, pela água escorrendo, ou mesmo pela imersão, ela fecha a glote para impedir que a passagem da água vá para o pulmão. Isso vai se perdendo ao longo do tempo.
Então, o que a gente faz? A gente usa esse instinto o mais precocemente possível, mostra para os pais que as crianças mergulham, que as crianças engatinham debaixo d'água, que as crianças prendem, né, se seguram na gente, como os nossos antepassados se seguravam nas árvores. E isso vai dando à criança a possibilidade de movimento e de mostrar para os pais que eles conseguem. A gente usa esse instinto fazendo com que ele se torne um condicionamento. Então a gente sempre repete da mesma maneira. E esse condicionamento ao longo do tempo vira um aprendizado. Então o que a gente faz na verdade é mostrar para os pais que os filhos deles já sabem. Os pais também têm que trabalhar isso em casa, né? Tem que ser uma coisa conjunta. Na verdade, é uma educação conjunta, tudo, né? A escola depende da família, a família depende da escola, e assim a gente vai andando e compartilhando a responsabilidade de cuidar e de educar essas crianças. Eu sempre falo que tem dever de casa, natação tem dever de casa. Tem que deixar a água do chuveiro escorrer pelo rosto. Não faço isso. Né? Então, você não faz, faço. né? Com a Laura, não. Eu vou te enforcar, menina! Você esqueceu que você aprendeu. Laura tem pavor de que a água caia no olho. Porque já veio meu. pronta e a gente sem querer estragou, Exatamente. né? É deixar a água escorrer, piscar os olhos, porque Deus fez as pálpebras pra gente piscar e para dormir, mas para tirar a água do olho. E também assoar o nariz, porque na natação a gente faz uma coisa chamada respiração inversa. Você pega o ar pela boca e assoa o ar pelo nariz. E isso é que fortalece toda a musculatura da caixa torácica. Por isso que muito tempo atrás as crianças só vinham nadar por causa de problema respiratório. Hoje em dia tem um âmago maior disso, problema de alergia, a água ajuda, embora o cloro seja um desencadeador de alergia, ele não é um alergênio, né? E acaba fazendo tipo uma vacina. Você se coloca em situação com aquele produto, vamos dizer assim, paulatinamente você vai ficando resistente a ele. E o problema é de que hoje nós estamos numa cidade que quase todo mundo tem piscina em casa. Né? Infelizmente, nós temos um rio sujo, que se fosse um rio limpo, também poderíamos usufruir, né? Quem sabe um dia a consciência das pessoas se toca que a água é para a gente usufruir, não para a gente poluir, né? Então vem por essa questão também de sobrevivência. Os afogamentos são a segunda causa de morte e a 8ª de hospitalização por acidente na faixa etária de 1 a 14 anos. Para crianças que estão começando a andar, 3 dedos de água já representam um grande risco. Tenho uma imagem muito triste na minha cabeça de uma amiga que perdeu uma irmã afogada. Eu tinha 9 anos de idade, ela devia ter 8. Eu não cheguei a conhecer essa irmã dela. Morreu afogada e isso ficou na minha cabeça. Eu não me lembro de mim sem saber nadar. E o primeiro professor de natação que nós tivemos em casa, ele contou para minha mãe que quando ele começou a dar aula pra gente, eu já sabia nadar sozinha. E eu pegava as minhas irmãs e levava para a piscina escondido, para ensinar minhas irmãs a nadar. Mas o foco mesmo foi quando a minha filha nasceu. Na época, 34 anos atrás, não tinha professor de natação em Petrópolis, não tinha piscina aquecida. E eu comecei empiricamente a trabalhar com ela. Meu avô era pediatra, um super pediatra, e ele foi me orientando dentro dessa parte fisiológica da criança. E assim eu vi que eu comecei, a menina tinha 15 dias de idade, fui a bichinha na piscina, foi minha cobaia. E logo depois uma amiga que estava se formando em educação física começou a trabalhar comigo na piscina da minha casa. E quando a gente viu, a gente tinha 30 alunos. Eu falei, puxa, eu acho que esse negócio aí tá dando certo, né? Aí eu fui me formar, fui para a Universidade Federal de Juiz de Fora, me formei lá e fiquei alguns anos fora e voltei, já casada, com um ex-nadador, acho que foi um casamento de interesse, com um ex-nadador da equipe mineira de natação. E aí a gente montou em casa, onde você conheceu, né? Isso. Onde você esqueceu. Se eu tiver, eu não sei se eu vou ter em casa, mas se eu tiver, eu vou pedir para o Lucas colocar umas fotos da gente nadando. Deve ter. Tem com certeza. Você foi competir em Juiz de Fora? Fui competir em Juiz de Fora também. É uma aventura mesmo. E esse negócio da competição é uma coisa interessante, porque eu nunca gostei de competição. Eu fico muito nervosa. E eu sempre competi para poder dar um bom exemplo para as crianças. Eu nunca gostei, era uma coisa que me fazia muito mal, até o dia que eu descobri que a competição é uma forma de você também melhorar a sua autoestima. E comecei a fazer uma lavagem cerebral nas mães e levava, sempre mandava cartinha. Acho que só nem deve ter as cartinhas, que o importante é a gente saber que nós somos capazes de desenvolver aquilo que foi proposto. Ser primeiro é uma consequência, é muito bom, mas o mais importante é a gente ser capaz de realizar as tarefas, sejam elas quais forem, e realizar da melhor maneira possível. Então esse negócio de valorizar só o primeiro lugar, isso é uma loucura. Atleta de alto rendimento, atleta olímpico, é tudo doente, ou da cabeça ou do corpo. E também são mínimos, é um tempo de trabalho muito pouco. Eu, sinceramente, até
feio falar isso na minha profissão, ainda mais no ano olímpico, mas é o supra-sumo da falta de saúde. O atleta de alto rendimento, ele tem tudo, menos saúde. Porque ele não é mais um ser humano, ele é um produto de um patrocinador. E todo mundo só quer a vitória, não é por aí, né? Ninguém vê também o que você ganha praticando o esporte. Exatamente. O importante, aqui ó, aqui se pratica saúde. Claro, a gente tem uma equipe de competições, hoje em dia a gente tem um trabalho Você também voltado, compete, faz triatlon, né, que eu já estou acompanhando. A gente faz triatlon, faz a parte da natação, a gente parou de fazer competições em piscina, porque demora muito e isso estressa muito as crianças e tudo, mas a gente faz alguns eventos aqui internos. Mas a gente espera a faixa etária 12, 13 anos para começar a sair com isso. A gente tem ido muito para o mar. E assim, o mais valorizado é aquele que tinha mais dificuldade e que conseguiu. Tanto é que a nossa equipe, o meu triatleta aqui, o Rafael Ricardo, era um estagiário que não sabia nadar. Hoje é triatleta. Isso que é o grande barato. Se ele é primeiro, segundo, terceiro, último, não importa. Mas o que ele conseguiu, importa né? É a conquista do caminho, entendeu? Isso que eu acho legal. Janaíla, adorei. Obrigada te rever de novo. Eu também, mas eu vou te enforcar. E eu quero ver o Arthur aqui na piscina também, com certeza. né? Daqui a pouco Porque a Janaíla já no balde ele já tá. Já tá no balde. No balde ele já roda, já me dá até olé no balde. Então daqui a pouco ele vai estar aqui também. Porque já com que a mãe gente. foi a cobaia, agora o neto também tem Não tem que ser, né? Agora nem vai ser cobaia, agora ele vai estar tá aqui. super Chuchu, aprimorado. beleza. Amei te encontrar, Obrigada, meu anjo. obrigada. Te encontrar, foi muito bom. Foi ótimo. Muito bom ver o que a gente planta vai crescendo, né? A busca da saúde é a coisa mais importante na vida. Com certeza. É isso aí, gente. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Oi, gente, eu tô aqui em casa curtindo as férias com a Laura. E nos últimos programas eu pedi pra você, mãe, mandar a sua foto do seu filho curtindo as férias. O que eles fazem pra aproveitar? Eu recebi muita foto das crianças na piscina, na praia, no parquinho, curtindo com os amigos, com os primos. Então a gente vai conferir tudo isso agora, a criançada aproveitando as férias. Vamos ver. Olha, que lindo. Eu sei jogar. Agora também. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the
Ser mãe é acordar muito cedo, dormir depois de todo mundo e ainda, além de tudo isso, acordar de madrugada para ver se o filhinho está bem, para cobrir, acordar mais cedo para fazer o lanchinho da escola. Ser mãe é se preocupar com cada passo que o filho vai dar, prever cada passo que vai ser dado por ele e acarinhar depois de cada tombo e rir junto com cada sorriso. Ser mãe é isso. Agora vamos mostrar a segunda parte da entrevista com a pediatra Maria Beatriz Ecardi, sobre as perguntas mais buscadas no Google. Confira. Agora, Bia, outra pergunta também que foi muito buscada na internet é a questão, eu não sei porquê, eu nunca realmente tive essa curiosidade, se maisena engorda, bebê? Maisena é uma farinha, farinha engorda. A gente não quer, hoje em dia a gente não quer mais bebê obeso, né? A gente quer que o bebê faça exercício, que o bebê cresça dentro de uma curva de normalidade, não fique sedentário, não fique obeso, porque você faz um planejamento da saúde até o adulto, até o velho, com a questão do que o bebê come, né? Do como o bebê vai ser de gordo, diabético, hipertenso. Você faz uma programação. Quando você é mãe, você é mãe e pai, você pode guiar. A maisena, ela é um engrossante, ela não tem nenhum mal, adoro maisena, não sou contra a maisena, mas assim, você tem que ver se é adequado, né? O mingau grosso, que você tenha pouca proteína e muita maisena, né? Que você tire o leite e coloque maisena, ele pode dar uma sensação de saciedade, você pode até ter um desnutrido gordinho, farináceo, que você não está nutrindo adequadamente. Por outro lado, o outro bebê que tem muita proteína e também ainda muita maisena pode ser aquele obesinho que desnecessariamente você está acrescentando maisena. Então, sem ser contra a dona Maisena, que é muito linda, muito branquinha, que faz pratos deliciosos, tem que conversar com o pediatra qual é a quantidade que você vai usar. Se há realmente essa necessidade, né, de maisena. A princípio, no primeiro ano de vida, se você der o leite materno, você não vai usar maisena. Então, Bia, o que significa o suor noturno infantil? Laura também sua muito de noite? Eu acho que deve ser calor, basicamente. Porque o que o suor é? O suor é o mecanismo do organismo de perder calor. Então, por que você sua? Você perde calor quando você sua. Agora, assim, o que pode ser que você achar que a roupa está adequada para você, pode não ser o adequado para ela. Sim. Né? Isso é muito comum em bebê. Às vezes o bebê chega todo de brutueja, agasalhado, e a mãe chega de alcinho. Aí eu digo assim, o que é isso que o neném tem? Eu digo, eu acho que é calor, olha como é que você tá, olha como é que o neném tá. Ai, mas ele não sente frio. Eu digo, você está sentindo frio? Quer dizer, estão às vezes expostos à mesma temperatura. Mas é essa coisa também de você, eu preciso proteger o meu filho, eu preciso que ele esteja protegido, né? Então, e mesmo que ele não esteja muito agasalhado, ele pode ter um metabolismo, né? Agora, a suor noturno pode ser doenças, mas aí você vai conversar com o pediatra, vai examinar, vai ver. Se não for isso, ele provavelmente está com calor. Está com calor mesmo. Ou o quarto está pouco ventilado, ou tem de repente um plasquinho, porque pode vazar o xixi e o plasquinho pode fazer com que sua um pouquinho troca mais. de calor. Essa coisa pode ter alguma coisa aí que tenha um calorzinho, alguma coisa, porque o suor é a perda de calor, para perder calor. Outra questão também, que Laura também já teve, mas essa não menor, é como tratar a estomatite. A Laura teve o famoso sapinho, né, na boca. O bebê, ele não tem imunidade, né? O sapinho é pela cândida, né? Que o bebê não tem imunidade, então ele coloniza, a cândida coloniza coisas, né? Objetos no ambiente e a gente, aliás, a gente convive com, ainda bem que a gente não enxerga, uma série de bactérias, fungos, a gente convive, então sem criar neuroses, né? Sim. O bebê, por isso é que você limpa, mas acontece do bebê pegar uma estomatite, uma monilíase oral, um sapinho.
que é pela cândida, e aí o tratamento é com medicação que o pediatra passa específica para monilha e retirada das plaquinhas, né, com cuidado. Agora, existem outras doenças que a gente chama de estomatite, que são as aftas, estomatite aftosa, então existem outras causas que não a cândida, né? Então, do bebezinho, costuma ser ele ainda não tem defesa, né? E ele está sendo exposto a N germes, porque é exposto, você não tem como evitar. Né? E aí ele pode fazer um sapinho. Outra questão também que eu acho que a mãe se preocupa muito com o desenvolvimento, né, Bia, do filho, assim, e acaba que a gente meio que compara, né, o nosso filho com as outras crianças. O meu vizinho já fala, já anda, já conta, já reconhece as cores, e você sempre fica naquela ansiedade, quando é que ele vai sentar, quando é que ele vai engatear água, né? Então, uma das dúvidas muito grandes também lá no Dr. Google foi: o meu filho não fala, o que eu posso fazer? As mães estão querendo que as crianças falem logo. E tem uma faixa, como a gente já disse, toda a questão do desenvolvimento, a normalidade, você tem uma faixa entre quem é mais precoce e quem é mais tardio. Dentro daquela faixa vai acontecer. Então, tem criança que vai falar logo, tem criança que vai demorar a falar. Não quer dizer que aquela criança que falou logo é muito inteligente, né? Ela pode ter uma habilidade linguística, a outra tem uma habilidade matemática, digamos. Então, a questão de meu filho não é inteligente, meu filho não é hábil, não, existe uma faixa da normalidade. Até os 5 anos a criança deve falar, até os 4 vai conversando com o pediatra. Também falar correto com a criança, também conversar e falar olhando para a criança e falar o que você está utilizando e pedir para a criança repetir. Quer dizer, a estimulação é importante. Se você não estimula, se você não conversa, não conta história, se você entrega hoje a tecnologia, a televisão, o tablet e tudo, a dificuldade, se não tem estimulação, é mais difícil, mesmo dentro dessa faixa. Mas se você estimula, se você está... O desenvolvimento de tudo tem uma faixa de normalidade, por isso que você tem que estar sempre indo no pediatra. O primeiro ano de vida tem as consultas de rotina, o segundo passa um pouquinho, mas também tem para você avaliar essa normalidade. O desenvolvimento. Essa normalidade do desenvolvimento. A criança é um ser que passa por várias fases de desenvolvimento do sistema nervoso, que eu acho que eu até conversei com você até os 3 anos de idade, que a criança nasce, aquele ser com reflexo, quando ela tem 1 ano, ela ganhou 3 vezes o peso dela, quer dizer, ela nasceu com 3 quilos, no final está com 10. Quem faz isso na vida? Quanto que ela aprendeu daquele serzinho que só sugava e levava susto para um ser que se interrelaciona, né, e conhece as pessoas. Então, todas essas habilidades ela adquiriu com o desenvolvimento do sistema nervoso, depois ela vai ter o desenvolvimento motor, que foi acontecendo também junto, o psíquico. Então, esse ser, o adulto não tem essas particularidades, ele tem as questões emocionais, mas a criança também tem as questões emocionais. Então, você precisa estimular e lembrar que ele tem que ser estimulado e respeitado. Bia, eu queria muito te agradecer por você ter nos recebido aqui, gostei muito do papo. Tirei muita dúvida, espero que vocês em casa também tenham tirado as suas dúvidas. E se tiverem alguma dúvida, pode escrever pra gente também. É o facebook.com/programa Histórias de Mãe. Também tem o nosso e-mail, historiasdemãe@gmail.com. Se quiserem também falar com a Bia, fala comigo. Fala com a Dani. Que eu passo o contato da Bia. E a gente está ajudando. Obrigada, Bia. Obrigada, tá bom? Um beijo.